A região da África Ocidental e do Sahel registrou uma campanha agrícola de 2017 a 2018 bastante difícil, caracterizada por uma cessação antecipada das chuvas, o que resultou em uma produção total de cereais estimada em 67.700.000 toneladas. No entanto, esta produção, embora seja superior à colheita de 2016-2017, está bem abaixo do crescimento da população, o que reforça a dependência da região em relação à importação de alimentos. Esta situação colocou em insegurança alimentar 7.100.000 pessoas, incluindo 600.100.000 no espaço da CDO, no período de março a maio de 2018. E se medidas de assistência alimentar não forem tomadas, o número de pessoas afetadas pode chegar a 10.600.000 durante o período transitório, nomeadamente entre junho e agosto de 2018. A insegurança alimentar é recorrente e não é provocada pelo ser humano. Muitas vezes está ligada aos catástrofes naturais. 90% da nossa agricultura ainda depende da chuva. Isto significa que quando não chove, não há colheita. Em segundo lugar, nós estamos atualmente face a grandes alterações climáticas. Este foi o caso em Cabo Verde, onde, segundo o que ouvi, não houve nenhuma gota de chuva durante a passada época chuvosa. Portanto, mesmo que se utilize a irrigação, quando não chove, para permitir renovar a reserva de água a fim de produzir, não se pode fazer nada. Portanto, isto não está ligado essencialmente às falhas públicas, pois observa-se os efeitos das catástrofes naturais, da insuficiência de chuva, das alterações climáticas. Mas precisamos reconhecer também a nossa parte de responsabilidade. Nós não fazemos bastante investimentos na produção e na produtividade agrícolas. Isto deve mudar. Compte tenu da précarité des pluies, surtout la saison 2017-2018, nós temos um duplo problema. A falta de chuva, essencialmente nos anos de 2017 e 2018, causou um déficit na foragem. Nas nossas discussões, falamos do gado saliano, que se deslocou cedo para ir ao país vizinho, o país de acolhimento. E tudo isso coloca problemas, não apenas para a população, mas também para o gado. Penso que devemos fazer bastantes investimentos nas zonas deficitárias, a fim de lhes disponibilizar água para irrigação, por exemplo. No caso de não chover em abundância, a água disponível para irrigação poderá permitir às culturas concluírem o seu ciclo e evitar que sejamos completamente dependentes da época chuvosa, visto que esta última não foi consistente. A fim de dar uma rápida resposta à crise que se tornou recorrente, os chefes de Estado e de Governo da CDO decidiram nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2013, em Yamoussoukro, criar a Reserva Regional para a Segurança Alimentar, visando de forma sustentável e a nível regional a segurança e a soberania alimentares. É com o objetivo de aplicá-la que Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, acolheu a 6 de junho a reunião dos ministros do Comitê Técnico Ministerial especializado em agricultura da CDO. A reunião dos ministros decidiu fazer uma rápida mobilização das reservas que foram criadas em 6 países, para que daqui ao final do mês de junho sejam efetivamente colocadas à disposição da população vulnerável. Para isso, o presidente do Comitê de Gestão, apoiado pelos comissários da Agricultura da CDO e da UEMOA, e o secretário executivo do SILS, constituirão um escritório de urgência que examinará os pedidos dos países da CDO a partir da próxima semana, para apresentar a situação e as respostas implementadas a nível nacional, para que a intervenção da reserva, como complemento das 2 primeiras respostas a nível nacional, seja efetiva. Para socorrer a população afetada, a reserva mobilizou até hoje um depósito físico de 25.000 toneladas de cereais comprados dos produtores da região,
com o financiamento da União Europeia de 56 milhões de euros. Em termos de perspectivas de médios prazos, está prevista uma reserva de 60 mil toneladas, com uma mobilização de fundos que varia entre 25 a 30 milhões de dólares. Mas até agora, os Estados-membros da CEDEAO não pagaram os fundos que foram previstos para a sua constituição. La souveraineté de notre sous-espace, de notre espace communautaire. A soberania do nosso espaço comunitário depende da capacidade que os países membros da CEDEAO terão para constituir rapidamente a reserva, a fim de evitar a importação de produtos. Por exemplo, a nível de África, há 7 bilhões de dólares destinados à aquisição de arroz. Isto é muito e afeta até mesmo as economias dos nossos estados. E é a mesma tendência que se registra a nível da CEDEAO. Portanto, ao criar a reserva, vai diminuir a taxa de importação dos produtos alimentares dos países da Ásia para a CEDEAO. Também permitirá criar um espaço comunitário onde os pequenos produtores poderão colocar os seus produtos. Portanto, o que está em jogo são a economias dos nossos estados, a soberania e também a estabilidade política do nosso espaço comunitário. Para abastecer a reserva, a Comissão quer contar com os produtores da região. Atingir o objetivo exigirá técnicas agrícolas aprimoradas. De fato, o setor agrícola na África Ocidental continua, até agora, exposto aos riscos climáticos e depende muito das chuvas. Nous avions connu des pluviométries. No ano de 2000, nós registramos chuvas de 1000 ou mais milímetros. Agora é com muita dificuldade que conseguimos registrar 400 milímetros de chuva. Deuxième élément, le sol sur lequel les gens ont toujours travaillé. Um segundo elemento é que o solo em que as pessoas sempre trabalharam está muito pobre. Houve uma rápida degradação dos recursos naturais, pois faz-se uma má exploração do solo. Não o conseguimos alimentar de modo adequado. Faz-se um uso abusivo de fertilizantes que não inclui tecnologias. Logo, em vez de alimentar o solo, isso cansa o solo. A isto acrescenta-se também as políticas, pois as políticas que temos não permitem ao produtor dispor de sementes de qualidade. Registramos dificuldades em matéria de segurança fundiária, o controle da água não é adequado. O financiamento do setor foi afetado desde algum tempo com o Programa de Ajustamento Estrutural. O apoio em termos de conselho que os produtores recebiam não está atualizado. Portanto, tudo isso junto só pode resultar em insegurança alimentar. Precisamos do que chamamos de variedades sensíveis ao clima, cujos ciclos se adaptem ao ciclo curto da época chuvosa. Mas também podemos considerar uma outra abordagem, a abordagem de melhorar um pouco mais o nosso ambiente de produção. Temos grandes potenciais de irrigação que podemos colocar em prática. Temos técnicas de conservação da água que nos impedem de depender da chuva. Isto é uma abordagem a ser seguida. Mas eu concordo plenamente com você. As variedades de ciclos curtos que podem produzir muito rapidamente são uma opção a não ser negligenciada e, de fato, estão disponíveis. Além das alterações climáticas, uma outra razão para a vulnerabilidade alimentar e nutricional na África Ocidental é a presença de insetos predadores que frequentemente ameaçam a produção. Acrescenta-se a isso a insegurança representada pelas redes terroristas em vários países da sub-região. Recently, Nigeria participated in the second external. Recentemente, a Nigéria participou da segunda avaliação externa sobre a prevenção das crises alimentares, apoiada pelos projetos SEALS e RPC. O relatório está pronto e mostra que a Nigéria está bem. Uma das iniciativas que utilizamos para responder à crise alimentar é a Iniciativa Presidencial do Nordeste. Todos sabem dessa revolta de Boko Haram. Por isso, foi criado um órgão que coordenará a crise alimentar nessa região.
O órgão que chamamos de Iniciativa Presidencial do Nordeste apoia o mandato da Agência Nacional de Gestão de Emergências para responder à crise alimentar nas áreas que registram inseguranças, tal como no Nordeste, e aos militantes dos estados produtores de petróleo na Nigéria. Precisamos levar em conta também um outro aspecto, o aspecto demográfico, pois hoje a produção agrícola pode aumentar, mas o crescimento demográfico é mais forte do que o atual crescimento agrícola. Este ano, no Mali, por exemplo, a produção aumentou aproximadamente 1,7%, enquanto que a taxa do crescimento demográfico é de 2,3%. Portanto, nota-se um desequilíbrio entre o crescimento demográfico e o crescimento agrícola, que precisa ser levado em conta. Portanto, devemos aumentar ainda mais a nossa produção e, sobretudo, gerir a água. A Reserva Regional para a Segurança Alimentar é a terceira linha de defesa para prevenir e gerir as crises alimentares. Completa as reservas locais e as reservas nacionais para a segurança alimentar mantidas pelos Estados. Face a estas crises, as autoridades também desenvolveram capacidades na elaboração dos planos nacionais de resposta à insegurança alimentar. Hoje, no Burkina Faso, nós nos comprometemos em disponibilizar pelo menos 95 mil toneladas de cereais em todo o país, através de vendas a um preço subsidiado, através também de cerca de 250 lojas experimentais espalhadas pelo nosso país. Nós já fizemos a mobilização de alguns recursos junto com os parceiros técnicos e financeiros para a distribuição gratuita de cereais, para o apoio financeiro com dinheiro incondicional e também com sementes optimizadas e fatores de produção para a produção na época seca e também para a produção na época chuvosa que começa agora. Cabo Verde é um país que não produz, a produção nacional não cobre que 10% da necessidade do país. Portanto, é um país estruturalmente deficitário, que depende da importação. O país tem uma política de segurança alimentar com uma reserva de 3 meses, reserva física e financeira, reserva financeira de 3 meses, que a reserva é assegurada através dos privados, mas o país também fez um plano de resposta à situação da crise, que foi atendido por alguns dos parceiros, já apoiaram Cabo Verde com uma boa parte da necessidade na implementação, no financiamento do plano de emergência que Cabo Verde elaborou para este ano. O Burkina Faso foi designado para sediar a sede da rede das estruturas públicas encarregadas da gestão das reservas nacionais para a segurança alimentar. Esta rede conta com 17 estados, incluindo os 15 países membros da CEDEAO, mais a Mauritânia e o Tchad.